2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Eliseu adivinha o conselho do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, para que os sírios desçam por ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali. Mais uma vez, nenhuma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde está, para que eu envie e mande-o trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, o ajudante dele, levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram Eliseu orou ao Senhor e lhe disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem a que buscais. E o guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel o viu, disse a Eliseu: far-lo-eis, feri-lo-eis, meu pai? Feri-lo-eis, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Feria tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante deles e água, para que comam e bebam e vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Ora comigo. Espírito de Deus, tu que traz a palavra acesa e revelada, traz ela acesa ao nosso espírito nessa hora. Não deixa que venha nada de mim mesmo, mas do teu espírito ao meu, e que seja o Senhor me tomando como um cano que é cortado nas duas pontas. Eu receba a água e passa a água, que é a tua palavra, e que teu nome seja glorificado mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Amém. Lembra que a gente leu em Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19? Exporei como muro de bronze, coluna de ferro, cidade forte. Aí nós voltamos para essa passagem de Eliseu, no capítulo 6, do versículo 8, que vai até o versículo 23. Lá estava no monte Eliseu e o seu moço. O exército assírio, que era um exército inimigo de Israel, cercou aquela cidade durante a madrugada. Cercou a cidade, cercou eles, né? Lá no monte, porque o rei estava indignado. Eu armo emboscada para Israel, esperando que eles venham por um caminho. Eles dão a volta e vão por outro caminho. Eu armo de novo naquele outro caminho. Eles dão a volta e vão por outro caminho. Qual de vocês aqui me faz saber aí, quem de nós aqui é pelo rei de Israel? Trazendo na nossa linguagem contemporânea. Qual de nós aqui está entregando nossos planos para o rei de Israel? Está aqui a favor do rei de Israel. Tem alguém aqui avisando a eles? Aí um se levanta e fala: não, Senhor, ninguém. É o profeta Eliseu. Tudo que tu fala aí na tua câmara de dormir é o quarto dele. Tudo que tu fala aí na tua câmara de dormir, tudo que tu planeja aí no teu aposento para passar para eles,
Antes dele trazer, ele já está sabendo lá, ó. Deus fala com ele, mostra ele lá, ele faz o rei saber. Primeira coisa que o Espírito Santo quer te trazer nessa noite. Ninguém pode surpreender quem tem o Espírito Santo de Deus. Não tem demônio nenhum que consiga prevalecer numa cilada contra você, se o Espírito Santo está na tua vida. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. E mandaram pregar lá Eliseu. Onde que ele está? Ele está em Dotã, vai lá. Mandaram pegar Eliseu. A tropa foi para lá. Aí quando chegou no topo daquela montanha, o moço dele se desesperou quando acordou, né? Senhor, estamos perdidos. Segunda coisa que o Espírito Santo quer te dizer nessa noite, para você sair daqui sabendo. Nem sempre quem anda do teu lado está no mesmo espírito que você. É por isso que você vê muitos homens de Deus andando sozinho. Elias andava sozinho, depois que Deus trouxe Eliseu para se juntar a ele, porque também se juntou no mesmo espírito. Tanto é que o pedido de Eliseu revela isso. Moisés andava sozinho, depois que Deus trouxe Josué, filho de Num, para se juntar a ele, porque também estava no mesmo espírito. Paulo, na maioria das suas viagens, ele vai sozinho. João, na ilha de Pátmos, estava lá sozinho. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, estava sozinho. Quem não tiver no mesmo espírito que você, se afasta dele, porque vai ser laço do diabo para tentar te prender. A segunda coisa. Então esse moço aqui não estava no mesmo espírito de Eliseu. Estamos perdidos. Como você pode estar perdido se o Senhor peleja por você? Como? Lembra que a gente leu lá em Jeremias? Te farei por muro de bronze. Guarda essa passagem aí. Muro de bronze. Bronze é um metal altamente resistente. Mas tu vai entender agora o porquê do muro de bronze. Então, quando Eliseu orou e falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Você não está vendo que maior é o que está conosco do que os que estão com eles? Quando Deus abriu os olhos dele, ele viu carruagens de fogo, cavalo de fogo, anjo de fogo, tudo em volta deles lá no monte, cercando o outro exército. Eliseu não lançou mão de uma arma, a não ser da maior arma que um ser humano pode carregar dentro de si, o poder da palavra de Deus e a intimidade com ele. Quando eles desceram pensando que ia botar a mão em Eliseu, eles não colocaram um dedo em Eliseu. Quando eles se aproximaram, o que Eliseu disse? Senhor, fere essa gente de cegueira. Um exército inteiro cego, sendo guiado pela mão de um homem para dentro de Samaria, outra cidade. Eliseu zombou deles. Eu sei quem vocês estão procurando. Eu vou levar vocês até ele. Ele não tá, eu vou levar vocês. Vem cá. Levou eles para dentro de Samaria. Aí o exército de Israel, lá em Samaria, cercou eles todinho. Na hora que eles estavam todos cercados, Eliseu falou, Senhor, eu te peço, abre os olhos dele. Quando eles abriram os olhos, eles se viram cercados e desarmados. A Bíblia mostra com clareza que eles não esboçaram nenhuma reação. E aí vem, meu irmão, vem aquela identidade pela qual o Senhor disse que nós seríamos reconhecidos como filhos de Deus, o amor. Eliseu podia dizer, vocês vieram para me matar, né? Agora eu vou matar todos vocês. É o que falta às lideranças no dia de hoje e que tem matado a vida de muita gente. Falta o amor pelas almas. O que Eliseu disse? O rei queria meter a mão neles. Eu vou ferir eles, meu pai. Ferirei eles. Não, você vai ferir o que tu conquistar com a tua espada, com o teu arco. Dá pão e água para eles. Que isso, meu irmão? Que nó deu na cabeça daquele exército, hein? A gente estava armado para matar esse homem. Deus entregou a gente na mão desse homem. Ele nos levou para o meio do exército dele, do povo dele, da tribo dele. E agora dá pão e água para a gente comer? Não entendi nada. Mas a Bíblia não diz que Deus usa os simples para confundir os sábios e entendidos? Terceira coisa que o Espírito Santo quer que tu guarde no teu espírito nessa noite. Deixa fluir o amor de dentro de você, porque o amor é o vínculo da perfeição. Ore pelo que te persegue para que se torne filho do teu Pai Celestial. Bendizer o que te maldize, porque essa é a vontade de Deus. Eles não sabem o que estão falando. Eles trabalham pela morte.
nós trabalhamos pela vida. Eliseu botou um banquete na presença deles lá, eles comeram, beberam e despediu eles de volta para sua casa, sem que ninguém fosse ferido, sem que nenhuma alma descesse à sepultura naquele momento, naquele lugar. Mas você lembrou que Jeremias profetiza, o Senhor fala em Jeremias que vai botar Jeremias, o profeta, como um muro de bronze? Por que bronze? Se você observar lá em Apocalipse, o Senhor fala, João escreve quando viu o Senhor naquela visão celestial de Jesus, o que João disse? E quando eu vi, Apocalipse 1,17, caí aos seus pés como morto, porém ele põe sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, sou eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para sempre, tenho a chave da morte e do inferno, ou seja, autoridade, na minha mão. Aí João diz assim, o rosto dele brilha mais que o sol, seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo é mais alvo que a neve, suas vestes é compridas, cingidas, talares, né? Seu peito tem um cinturão de ouro, na sua coxa direita uma faixa dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seus pés são como bronze, refinado em fornalha. Sabe por que Deus falou para Jeremias que ia botar ele como uma coluna de bronze? Porque ia trazer Jeremias para andar junto dos pés dele. E quem se aproximar de você junto dos pés daquele que é como bronze refinado em fornalha, vai ser esmigalhado por ele. Vai ser esmigalhado. Você vai ser muro de bronze, Jeremias. Ninguém vai resistir você. Ninguém vai suportar a palavra que vai sair da tua boca. Eu vou te levar para pregar para as lideranças. Essas lideranças que estão matando vidas em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, no Amazonas, no Acre, Rondônia, Roraima, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, no Sudeste e Brasil afora e mundo afora. Estão arrancando a pele da ovelha. Estão querendo dizer que a vida da pessoa vai mudar por causa do dinheiro que ela dá. O dinheiro que tu dá só vai mudar a conta bancária deles. Porque para a tua vida mudar, tu tem que amar a palavra do Cordeiro e andar debaixo do sangue de Jesus. Aí é que a tua vida muda. Como foi a vida de Jeremias? Um muro de bronze. Chegava na cara dos reis e sacerdotes da época e dizia, assim diz o Senhor. E toma-lhe chicotada, toma-lhe varada, toma espadada, está escrito. Vocês estão em rebeldia, vocês estão adulterando contra o Senhor. Manda esse homem para o calabouço. Aí mandava ele lá. Quando o exército inimigo apertava Israel, queria alguém para interceder, invocar Deus, consultar Deus, tira ele de lá do calabouço, lá vinha Jeremias. Trazia a palavra de Deus revelada, olha, a palavra de Deus é essa. Deus dava a vitória, no dia seguinte lá estava de novo Jeremias. Vocês têm que se consertar, vocês estão levando o povo à morte, estava exortando. E Deus falando, manda ele de novo, porque assim foi a vida de Jeremias. Ele viveu mais dentro do calabouço do que a casa que ele morava. Mas o tamanho da coroa que ele tem lá na glória... Um homem que foi uma coluna de bronze, um muro de bronze, uma coluna de ferro, uma cidade forte. Cidade forte. Deus chama a gente de cidade forte. O que é uma cidade? Uma cidade é um território demarcado. A sebe do Senhor está em volta da nossa vida. A cerca do bom pastor está em volta da gente. Quem tentar ultrapassar a cerca vai ser consumido por fogo. Porque o Senhor é o guarda da cidade dele. E nós somos a cidade dele. Nós somos a cidade dele. Ele é o guarda da nossa vida. Quem tentar ultrapassar a cerca é queimado com fogo. Porque Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é o fogo consumidor. Quem se meter contigo está se metendo com Deus. Não tem como, não foi isso que o Senhor falou em Atos 9 para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem é? Eu estou perseguindo homens e mulheres, crentes. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tu está lutando contra o que tu não pode vencer.
também caiu cego de um cavalo, até ser levado pela mão dos soldados para uma rua chamada direita, onde tinha um servo de Deus chamado Ananias, que Deus já tinha revelado para Ananias que levaria ele lá. Quando Ananias orou, caiu as escamas dos olhos dele, aí ele se tornou uma cidade forte na mão do Senhor. Se tem coisas que tem que cair da tua vida para Deus ser Deus na tua vida, essa é a noite, aproveita a chance, esse é o momento. Cidade forte não é levantada por dinheiro, cidade forte não é levantada por amizade política, cidade forte não é levantada por interesses carnais, cidade forte é levantada pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que rogaria ao Pai e que ele receberia do que era dele, e que estaria conosco até que ele voltasse. Por isso Jeremias era uma cidade forte, poderosíssima na mão de Deus. Por isso Eliseu zombou de um exército inteiro, e o exército assírio era um dos maiores exércitos que tinha na época. Mandaram um exército para prender um homem. Deus colocou um exército na mão de um homem. Imagina o que Deus não pode colocar na tua mão por causa da palavra dele. Quem era esse homem? Quem era Eliseu? Quem era ele? Um homem amante da palavra, cheio do Espírito Santo. Um homem que pediu sabiamente, antes de Elias ser arrebatado ao céu, ele pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E quando passou a carruagem do fogo arrebatando Elias, caiu a capa de Elias, ele pegou a capa e logo tocou nas águas do Rio Jordão, na época mais cheia do rio, e a cabeceira do rio transbordando, as águas se abriram. Quer que Deus abra as coisas na tua vida? Abre o teu coração primeiro para ser cheio da palavra. A tua vida não muda por causa de uma campanha, de uma corrente, nem de um objeto que tu leva para casa. A tua vida muda quando a palavra de Deus penetra dentro do teu espírito. Como está escrito lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas. É apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do homem. Mas o Senhor tem um alerta para você, acompanha comigo. Abre a tua Bíblia lá em 2 Pedro. Você que está de posse de uma Bíblia aí. Abre a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vou ler para você, para a gente ganhar tempo, mas anota aí a referência. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Falsos mestres, tem o subtítulo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão, ou seja, colocarão encobertamente, ou seja, de uma maneira disfarçada, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, o que é avareza? Amor ao dinheiro. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Farão de vós negócios com palavras fingidas. Palavras fingidas são palavras falsas. Quer saber quem está fazendo o povo negócio com palavra fingida? Liga a televisão. Lá está o Valdomiro Santiago, servo do diabo, fazendo negócio, vendendo meia a R$153. Fazendo negócio com palavra fingida. Porque se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus diz para ensinar ao povo o que ele tinha ensinado para os discípulos, se você achar na Bíblia Jesus mandando algum discípulo fazer isso, esse ministério se compromete em te dar um carro do ano, financiar a prestação dele para você. Acha na Bíblia e me mostra.
Acha na Bíblia. O povo aí do sul que está ouvindo, se achar na Bíblia. Achei aqui na Bíblia, ó, Jesus mandando Paulo, Silas, Barnabé, Tiago, Pedro, João, vender coisas para os outros, o que seja. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dá. Jesus, quando curava alguém, vai mostrar o sacerdote, vai dar glória a Deus, mas não pedia nada para ele. Até na hora de cobrar imposto de Jesus, ele disse para Pedro, vai no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele, lá tem uma moeda, paga por mim, o Senhor de todas as coisas dizendo, paga por mim, paga por você. Jesus pagou, e eles estão pedindo dinheiro em nome de Jesus. São falsos mestres ou não são? São servos do diabo ou não são? São mentirosos ou não são? Por isso é que quando eu tive com o Marcelo Crivella lá na Central do Brasil, fui na cara dele, dei o folheto a ele e falei, toma aí para que haja oportunidade de salvação na tua vida. Filho do diabo, amante de si mesmo, o povo é para eles o quê? Uma grande massa de manipulação e de negócio. Não interessa como está a tua vida espiritual, não interessa se você tem um pão na tua casa, não interessa se tu tem uma criança chorando de fome, eles querem fazer de você negócio com palavra fingida e não querem que você dê trabalho a eles. Porque eles não vão deixar o telefone deles de contato para que se o diabo te atacar na madrugada, ele vá lá na tua porta bater, eu vim aqui orar por você para te socorrer. Não vão não, vai nem te olhar. Fizeram do povo negócio com palavra fingida. Mas Deus nessa noite quer te levantar como levantou Jeremias. Cidade forte, muro de bronze, coluna de ferro, derruba aí que eu quero ver. Mas não é fortaleza dessa terra, não é bronze dessa terra e não é ferro dessa terra, é revestimento de poder que vem do alto. Quem vai poder te resistir? Quem vai poder te resistir? O Espírito de Deus ainda conta com homens e mulheres de valor nessa terra, que amam a palavra e amam as vidas, não querem viver regaladamente através da vida dos outros. Então Pedro deixou aqui. Agora passeando pela Bíblia, vai lá em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim: mas o Espírito, está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? É negar a fé, negar Jesus. Dando ouvidos a espíritos, com letra minúscula agora, é de homem ou de demônio? Vamos ver. Espírito enganadores, são demônios. E a doutrina de demônios, pela heresia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. O que é isso? O que é de Deus, eles dizem que é do diabo. O que é do diabo, eles dizem que é de Deus. Manjares que Deus criou para os fiéis, para que os conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Olha o que o Espírito Santo está avisando. No tempo que a gente está vivendo, olha o que o Espírito Santo está avisando. Homens mentirosos trarão doutrinas de demônio. Para onde? Para o mundo? Para dentro da igreja. E vão começar a proibir coisas da cabeça deles. Vão querer controlar o povo pelo cabresto. Quem te diz o que tu pode ou o que tu não pode fazer é a Bíblia. É Jesus que te mostra lá. A regra de fé para a nossa vida é os ensinamentos de Jesus. Um homem não controla outro homem, mas um homem possuído por demônio controla um homem, controla outro homem e controla uma multidão. É por isso que eles estão vivendo
regaladamente. Eles sustentam salários para espíritas, católicos, kardecistas, na emissora Universal que eles compraram lá, Record. Sustentam salários milionários. Mas um membro do meio deles que está desempregado, precisando de uma bolsa de compra, eles não batem na porta para socorrer. Eles pagam 1 milhão, 2 milhões de reais por um programa de televisão, para um artista que nunca fez nada pela vida de ninguém, mas o teu filho, a tua filha, precisando de um socorro, precisando de um pouco de leite, precisando de um pão, você lutando, desempregado, correndo atrás de emprego, não estão nem aí para você. E o povo está cego, escravizado, maltratado, arrebentado. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Para terminar, 2 Coríntios 4,4, abre aí. Nos quais o Deus, com letra minúscula, é o diabo, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é o alvo número 1 do diabo atacar? O entendimento. Se o diabo consegue cegar o entendimento de alguém, ele domina facilmente a pessoa. Sabe como é que quando o inimigo, na época antiga, eles queriam dominar um povo, dominar uma cidade, sabe qual era o primeiro lugar a ser atacado na cidade? As bibliotecas. Eles arrancavam logo o livro do meio do povo. Povo que não é instruído, povo que não lê, é escravizado. Povo que não lê a Bíblia é escravizado pelo diabo e pelos servos do diabo. Oséias capítulo 4, versículo 6, abre aí. Olha o que diz. O meu povo, é Deus falando, hein? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Faltou dar dinheiro? Faltou pegar um envelope e botar dinheiro? Faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por que as igrejas hoje estão sendo destruídas? Está faltando o conhecimento. Por isso é que tu entra num lugar, o camarada lá dentro faz de você o que ele quiser, ele zomba da tua cara. Você com a Bíblia na mão, porque você não tem o conhecimento. Ele te escraviza. Ele te escraviza, não se levanta um no meio deles para dizer: Jesus não mandou ninguém fazer o que você está me mandando fazer. Mas eu te provo na Bíblia, Jesus mandando você buscar o conhecimento. Abre agora em João. João 5,39. Olha o que diz. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha aí, eu te provei Jesus mandando você examinar as Escrituras. Agora eu desafio eles te provarem na Bíblia o que eles te mandam fazer. Quer ser muro forte? Muro de bronze, cidade forte, coluna de ferro. Se encha das Escrituras, que eles vão passar mal na tua presença. E que o Deus de glória todo-poderoso, o Espírito Santo da verdade, com essa palavra que não é minha, é dele, seja louvado e engrandecido e possa alcançar a tua vida onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.